Capítulo 22. Na grande batalha entre a garota e o monstro. Eu não estou imaginando isso, estou? Shu Feng estava chocado por ser capaz de sentir onde as ervas medicinais estavam localizadas, e é claro, Shu Feng sabia o que aquilo significava. Se aquele sentimento fosse real, isso significa que na montanha das medicinas espirituais, ele era como um peixe na água. Pensando desse jeito, Shu Feng não hesitou e andou em direção à qual tinha sentido alguma coisa. Ele queria investigar aquilo por completo. Assim que ele chegou mais perto, Shu Feng ficou ainda mais contente, já que os movimentos da erva espiritual do céu em seu cérebro estavam ficando mais e mais fortes, o que mais ou menos significa que seus sentidos não eram uma ilusão. Quando Shu Feng passou por outro arbusto, ele viu uma planta vermelha em sua frente. Era uma erva espiritual do céu. A erva espiritual do céu era bem melhor que a erva espiritual da terra. As folhas vermelhas e o tronco emitiam um brilho vermelho que parecia com fogo. Era especialmente bonita durante a noite. Coisinha, depois de brincar comigo durante o dia inteiro, vamos ver se você pode escapar de mim dessa vez. Assim que ele viu a erva espiritual do céu, Shu Feng não parou, instantaneamente seguiu em frente. Ele concentrou sua energia espiritual em ambos seus pés e sua velocidade dobrou em um instante. Num piscar de olhos, ele estava em frente à erva espiritual do céu. Mas, antes mesmo de Shu Feng estender suas mãos, aquela erva espiritual do céu desapareceu e não estava em nenhum lugar para ser vista. Você quer correr, mas você pode? Vendo que a erva espiritual do céu queria escapar com sua invisibilidade, Shu Feng formou um sorriso frio no canto de sua boca. Ele deu um passo para frente, pegou o ar em sua volta, e então ouviu um grito afiado. Uma erva espiritual do céu foi pega pelas mãos de Shu Feng. Quando a erva espiritual do céu foi pega por Shu Feng, ela instantaneamente perdeu sua invisibilidade e começou a lutar loucamente. O poder dela era várias vezes maior que a da erva espiritual da terra, mas era inútil enquanto ela estivesse nas mãos de Shu Feng. No fim, ela poderia apenas obedientemente perder sua natureza espiritual e se tornar uma erva espiritual do céu de meia polegada que caiu na palma da mão de Shu Feng. Parece que isso certamente não é uma ilusão. Shu Feng colocou a erva espiritual do céu em sua bolsa e estava insanamente feliz em seu coração. Embora ele não soubesse de onde esse sentido especial tinha vindo, para Shu Feng, ele podia contar com aquilo. Ao menos. Mas pensando bem, não era difícil para Shu Feng imaginar de onde o poder tinha vindo. Depois de tudo, isso apareceu após ele ter entrado no cemitério dos 1000 ossos, e o alvo do estranho gás era o cérebro. O que significa que poderia até mesmo ser lógico que o que tinha deixado os sentidos de Shu Feng mais fortes, tinha sido o ataque do estranho gás. Outra coisa caiu bem diante da minha porta. Justo naquele momento, seus olhos se abriram novamente. Outra erva espiritual do céu entrou em seu campo de detecção. Sob um poder de detecção tão forte, nenhuma erva espiritual do céu era capaz de escapar das mãos de Shu Feng. Qualquer método para escapar era esforço perdido. Shu Feng não dormiu por toda a noite, e quando amanheceu ele já tinha pegado dezenas de ervas espirituais do céu. Uma colheita que deixaria qualquer pessoa maluca. Se alguém descobrisse sobre isso, até roubar Shu Feng seria uma possibilidade. Depois de tudo, na montanha das medicinas espirituais, o número de batalhas e roubos entre os discípulos não era baixa. Entretanto, o poder de detecção de Shu Feng não era apenas limitado a ervas espirituais do céu. Mesmo se humanos entrassem em certo campo, eles seriam detectados por Shu Feng, então quase ninguém poderia encontrar algum vestígio dele. Outro dia se passou, e quando a noite chegou, a bolsa de Shu Feng estava quase cheia. Dessa vez, Shu Feng não continuará a caçar, ele descobriu um lugar escondido e começou a refinar as ervas espirituais do céu. A velocidade de refinamento de Shu Feng era de alta classe, e depois de apenas 4 horas, a bolsa que estava cheia de ervas espirituais do céu tinha sido completamente refinada por ele. Com aquilo, seu dantian também ficou mais e mais cheio. Aquilo deixou Shu Feng muito contente, e embora a erva espiritual do céu não fosse comparável com a erva espiritual santa, se ele tivesse aquela quantidade todos os dias para refinar, ele poderia avançar de nível em 10 dias. Daquele dia em diante, Shu Feng passava todo o dia no círculo central da montanha das medicinas espirituais e caçava as ervas espirituais do céu sem parar até tarde da noite. Ele refinava todas as ervas espirituais do céu que caçava no dia, e então depois de descansar por 4 horas, ele continuava a caçar insanamente. Mantendo esse ciclo,
Depois de 9 dias desde o tempo que Xu Feng tinha entrado na montanha das medicinas espirituais, ele sentia uma grande mudança em seu Dantian. As bestas dos 9 raios mudaram novamente, e Xu Feng finalmente avançou do 4 graus nível do domínio espiritual para os 5 graus. Com esse poder, eu devo ser capaz de batalhar contra pessoas que estão no 6 graus nível do domínio espiritual. Sentindo que sua força tinha aumentado várias vezes, Xu Feng ficou sem palavras. O raio divino dentro dele realmente tinha um poder que era muito mais forte do que o das outras pessoas. Especialmente seus 3 estilos de trovões. Se ele usasse essa técnica, até mesmo os experts dos 6 graus nível do domínio espiritual não poderiam derrotá-lo. Batalhar cruzando os níveis já era desafiar o senso comum. Embora os gênios que tinham um talento extremamente alto poderiam fazer isso, esses eram gênios. Se essas coisas acontecessem com uma pessoa que eles conhecessem, todos ficariam chocados. Depois de aumentar seu poder, Xu Feng foi caçar ervas espirituais do céu novamente. Ele queria seguir para o círculo interno e queria checar as ervas espirituais santas que os rumores diziam não serem mais fracas que uma besta selvagem de rank 6. Essa aura. Mas antes mesmo de entrar no círculo interno, Xu Feng sentiu 2 tipos de auras e ambas eram extremamente fortes. A primeira era de medicinas espirituais. A densidade cheia de aura maligna era obviamente das ervas espirituais santas que tinham energias espirituais. Havia um monte delas, quase uma centena. A outra aura era de um humano. Também era extremamente grande, então deveria ser um expert no 7 graus nível do domínio espiritual. Naquele momento, as 2 auras estavam misturadas. Era óbvio que aquela pessoa estava tendo uma grande batalha com as ervas espirituais santas. Mas a aura daquela pessoa não estava estável, então ela devia ter caído em alguma armadilha. Quem se atreveu a desafiar tantas ervas espirituais santas sozinho? Com o coração cheio de curiosidade, Xu Feng decidiu observar o resultado. Quando ele saltou sob as camadas de árvores, ele ficou pasmo pela cena distante. Uma planta de 3 metros de altura, cheia de espinhos roxos, tinha a boca aberta cheia de dentes. Ela estava emitindo uma aura opressora de seu corpo e nem mesmo parecia uma erva espiritual santa. Parecia com um monstro. Entretanto, ao invés de assustar as ervas espirituais santas, o olhar de Xu Feng estava concentrado na pequena figura, já que aquela figura não apenas fora direto para uma formação perto de 100 ervas espirituais santas, ela era uma beldade que combinava com seu nome. Aquele cabelo longo elegante, aquele rosto delicado, aquela pele branca como a neve, aqueles olhos que não estavam com medo na frente do perigo e ao invés disso estavam inflexíveis, atraíram Xu Feng profundamente. Aquela garota era sem dúvidas a pessoa mais bonita que Xu Feng já tinha visto. Mas a razão pela qual Xu Feng foi atraído por ela não era apenas por sua aparência. Também foi o poder que ela possuía naquela idade. Cuidado embaixo. De repente, Xu Feng gritou alto já que ele sentiu que a erva espiritual santa estava escondida sob o pé da garota. O quê? A garota agora não tinha nem percebido Xu Feng, então depois de ouvir inesperadamente um grito tão alto ela foi surpreendida. Ela subconscientemente pisou no chão com ambos os pés e saltou para o ar. No instante que ela deixou o chão, uma grande erva espiritual santa surgiu do chão com suas garras expostas. Aquele imprevisto até criou um leve medo naquela garota. Se não fosse pelo aviso daquela voz, ela certamente iria ter pagado um alto preço. Com gratidão em seu coração, ela lançou seu olhar na direção de Xu Feng. Mas quando ela viu Xu Feng, seu rosto delicado congelou. Instantaneamente ela disse em choque: "É você?"